Bom, gente, já partindo para notícias do Mercadão da Bola, vamos lá. John Cumi, esse é zagueiro e é o zagueiro do Bolonha da Itália. Interessa tanto ao Manchester United quanto ao Atlético de Madrid e também à Juventus, beleza? Esses três clubes têm interesse nesse zagueiro do Bolonha. O Barcelona está pronto para tentar de maneira definitiva as contratações de João Cancelo, que está emprestado do Manchester City ao Barcelona, e também aqui tentar a contratação definitiva do jogador João Félix, que está emprestado do Atlético de Madrid ao Barcelona, né? O Barcelona vai negociar para ter esses dois jogadores em definitivo. Continuando. Vamos lá, gente, mais notícias aqui também. Rafael Varane, zagueiro francês, e Casemiro, né? O volante brasileiro. Esses dois jogadores não devem permanecer no Manchester United para a próxima temporada. Certo? Se sabe que o Casemiro de fato deve estar indo para a Arábia Saudita jogar lá. O PSG, que estava meio reticente, mas de fato vai pagar mesmo 120 milhões de euros para contratar o atacante Osimhen do Napoli, certo? O PSG de fato decidiu pagar essa multa rescisória. Bom, gente, outras situações aqui também. O Palmeiras vai renovar o contrato, né? Ou tá com negociações avançadas, na verdade, para renovar o contrato do jogador John. E ele terá um aumento salarial lá no Palmeiras. O atacante Luiz Felipe, que pertence, na verdade, ao Bangu do Rio de Janeiro, estava emprestado ao Ipatinga de Minas Gerais, quase que não sai. Bom, esse jogador foi oferecido ao Santos. O Santos avaliou o jogador, mas não vai contratar o atacante, não. Continuando por aqui. Bom, gente, três notícias aqui relacionadas ao Corinthians. Vamos lá, né? O atacante Ángel Romero, esse atacante que não tem se dado muito bem no Corinthians, de fato não tem atuado muito bem, mas o Corinthians vai esperar mais um tempo para decidir o futuro do jogador, vai dar mais chances para ele. Outra situação relativa ao Corinthians é o goleiro Carlos Miguel. Esse goleiro, ele está sendo observado pelo Fulham, pelo West Ham, clubes da Inglaterra, e pelo Mônaco também, clube da França. E ele pode de fato sair do Corinthians, certo? Ele está insatisfeito por não ter tempo de jogo, apesar de que agora ele deve nos próximos jogos assumir a titularidade, né? Vamos aguardar se isso vai acontecer ou não. O Corinthians, que tem quase tudo acertado com o atacante Romarinho, gente. Para quem não lembra dele, ele joga atualmente no Al Ittihad, já passou pelo Corinthians. E na próxima janela o Corinthians deve fechar a contratação do jogador. Bom, gente, não saindo de São Paulo, mas já começando a falar dos times de Pernambuco por aqui, e claro, do Nordeste, né? O atacante Pedro Bortoluso, que estava no Santa Cruz, disputou o Campeonato Pernambucano pelo Santa, veio do futebol da Geórgia. Bom, ele agora é o novo atacante aqui da Inter de Limeira. É isso mesmo. A Inter de Limeira fechou a contratação do atacante centroavante Pedro Bortoluso até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Outras situações também aqui. Gente, agora falando do Água Santa, né, que é outro clube também que está fechando o pacote de contratação para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Água Santa fechou as contratações de Marcelo, pelo que eu entendi é um zagueiro, o Eliel, lateral, o Jean, que já passou pelo Retrô aqui, né, atacante, também fechando com Água Santa, e o Guilherme Rende. Quem não lembra desse jogador? Esse jogador passou um bom tempo no Vitória da Bahia, né? Atuou em outros clubes também da Série B do Campeonato Brasileiro. E, bom, é o novo reforço do Água Santa para a Série
D do Campeonato Brasileiro, né? Vamos em frente. Bom, gente, outra situação por aqui. O Fortaleza hoje encara o Boca Juniors. Isso eu já falei, né? Inclusive em áudios acima. O X da questão é que é o primeiro jogo oficial entre Fortaleza e Boca Juniors. Em um tempo atrás, houve um amistoso entre Fortaleza e Boca Juniors, vencido pelo Fortaleza. E hoje, primeiro jogo oficial entre essas duas equipes, certo? Uma outra situação é que mais de 54 mil pessoas já estão garantidas nesses jogos Fortaleza e Boca Juniors. Eu ia falar Sport Fortaleza, mas não. Fortaleza e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, certo? Inclusive a diretoria do Fortaleza falou que os ingressos já estão esgotados para esse jogo, certo? Uma outra situação, gente, que eu queria trazer, uma curiosidade. O Amazonas vai jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, terceira fase, 2 jogos. O X da questão é que o Amazonas vai jogar o segundo jogo em casa. E tem ingresso que o Amazonas está cobrando que chega a R$ 1.700 em alguns setores lá da Arena Amazônia. Beleza? Então Amazonas, claro, tem preços variados de ingressos, beleza? Mas tem para alguns setores ingressos a R$ 1.700 o valor, gente. Então a Amazonas realmente quer ganhar dinheiro com esse jogo contra o Flamengo aí, lá pela Copa do Brasil, né? Outras situações aqui também. Gente, uma curiosidade, ao mesmo tempo uma informação, né? O Retrô fechando mais uma contratação. Se trata do atacante de 17 anos, Isaac Ferreira. Esse jogador, ele é filho do pentacampeão do mundo Rivaldo. Aquele mesmo, né? Ex-Santa Cruz, São Paulo, seleção brasileira, né? Bom, Isaac Ferreira é o mais novo atacante do Retrô para a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma outra situação é sobre o Náutico, que ontem dispensou 2 jogadores. Se trata aqui dos jogadores Marco Júnior, volante, e Evandro, atacante. Esses 2 jogadores não ficarão no Náutico para a sequência da Série C. Em compensação, o Náutico oficializou, no dia de ontem, a contratação de Bruno Mezenga, atacante, né? Rodado aí, Santos, Água Santa, Ponte Preta. É um rodado, né? O Náutico que também deve emprestar aqui o atacante Cauã Maranhão, que também jogou no time titular nesse ano de 2024, não agradou, é cria da base e será emprestado. Outras situações aqui. Bom, gente, falando sobre o Sport também, tem algumas coisas aqui. A primeira coisa é que o Sport deve subir um atacante da base, certo? O Sport que teve por lesão o atacante Zé Roberto, que é um dos centroavantes do time. Esse centroavante passará 1 mês e 2 semanas fora de combate no Sport. E por isso o Sport deve subir um atacante da base aí para incorporar o elenco, né? Encorpar o elenco, digamos assim. Uma outra situação é que o Sport vai pegar o Atlético Mineiro, mas antes pega o Vila Nova de Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o que se sabe é que o Sport deve ter 5 desfalques. Ter 5 desfalques aí, ou 4, né? Para esse jogo contra o Vila Nova aí. O Lucas Lima é dúvida, mas pode ir para o jogo. O Rafael Thierry é dúvida, mas pode ir para o jogo. Mas o Zé Roberto, como eu já falei, atacante, está fora de combate. E o Christian Barleta, que é um outro atacante do Sport, também é dúvida, gente, né? Então, vamos aguardar aí para ver qual será o Sport de amanhã contra o Vila Nova de Goiás, né? Sim, gente, mais uma coisa sobre recuperação judicial. Mais uma coisa aqui.
O Náutico encerrou contrato com o grupo do Mix Mateus, que é um mercado que estava com um terreno alugado ao Náutico, né? Ou melhor, o Náutico estava alugando um terreno para esse grupo, para esse mercado, em um dos lugares do CT lá, do CT do Náutico. O que aconteceu? Esse grupo conseguiu outro local e teve que pagar uma multa de 3 milhões por rescisão de contrato ao Náutico. O que isso gerou? O Náutico tem esses 3 milhões na mão e ficou decidido na reunião do Conselho Deliberativo que esses 3 milhões vão para a recuperação judicial do Náutico. O Náutico está passando por isso. Os 3 clubes aqui, Sport, Náutico e Santa Cruz, estão passando por isso, né? Vale citar. Gente, o Arruda não terá jogos no profissional, ao menos no campeonato nacional esse ano. Por que eu tô dizendo isso? Ítalo, mas é lógico, Santa Cruz está fora da Série D do Campeonato Brasileiro, mas o Arruda é um estádio, né? Não seria só o Santa Cruz que jogaria lá. Foi oferecido o Arruda para que o Sport jogasse lá. Nada feito, ao menos por enquanto. Para que o Retrô jogasse a Série D lá, e o Retrô não vai jogar, ao que parece, a Série D no Arruda, nenhum jogo. E o Santa Cruz precisa de renda, né? Até o final do ano. Devido a isso, jogos da Série A2 do Campeonato Pernambucano, que só vão ter seu início, né? A Série A2 só vai ter seu início no segundo semestre. Só deve ter jogos no Arruda da Série A2. Portanto, gente, essa é a informação. Bom, galera, um abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, é bem importante, como sempre digo aqui, porque de fato é mesmo. E valeu!